Olá, bom dia. Nós estamos entrando no ar com o programa Além da Notícia, numa parceria com o jrwebtv.com, com o GQ Repórter, com o grupo de jornalistas independentes que se associaram nesse empreendimento, nesse projeto, para que dê uma alternativa, independentemente de interesses comerciais, de ideologia, de religião, enfim, aqui quem manda é o ouvinte, o foco é o nosso telespectador, o nosso seguidor. E isso nesse sábado, dia 10 de julho de 2021, eu quero cumprimentar todos e agradecer pela audiência, pela assistência, pela paciência e pela tolerância com as nossas improvisações de um projeto ao vivo, graças à habilidade e à competência do nosso maestro Leandro Novaes, nosso querido Léo, que está sempre no comando desse processo. Eu sempre digo que a razão do sucesso desse programa é justamente a qualidade dos nossos convidados. Eles são escolhidos a dedo e hoje nós temos aqui uma figura que vai realmente ser muito importante na nossa trajetória de entrevistas, de comentários, de explicações de determinados fatos desconhecidos, ou pelo menos pouco conhecidos, e isso nos dá a sensação de ineditismo que muito nos agrada. E nós vamos conversar hoje aqui com o jornalista Ivan Bezerra. Bom dia, Ivan. Bom dia, seu Wilson Idles. Bom dia, Leandro Novaes. Bom dia a todos espectadores, telespectadores desse programa. E é um prazer, uma satisfação poder estar aqui. Obrigado, Ivan. Você sabe que, para mim, essa entrevista de hoje é revestida de muita honra, porque a gente entrevistar um jornalista é uma coisa já muito raro, né? Eu tenho um jornalista para te entrevistar, eu tenho tido alguns. Mas hoje é em especial porque você é um jornalista que transcende a nossa profissão, você é um cientista. E é uma questão até que, antes de abordar o nosso tema central, vale a pena a gente dar uma pincelada, que eu pergunto sempre, jornalismo é arte ou é ciência? Eu não vou perguntar a você, não. Primeiro eu quero lhe dizer que, em respeito a essa sua trajetória, como eu faço sempre, eu pesquisei sobre o seu trabalho, a sua tarefa, o seu objeto de estudo, já que você é mestre nessa área do conhecimento. Fez um mestrado, se não me engano, foi na UESC, né? Na UESC, exatamente. Universidade de Santa Cruz. Isso. E eu digo sempre que, no passado, o jornalista era muito confundido com o artista, com o intelectual, com o poeta, porque tinha a glamourização da profissão. Naquela época, quando eu comecei, por exemplo, em 1969, 68, o jornalista era aquele cidadão que andava com um terno branco, com paletó no gancho do dedo nas costas, a gravata de engrenhada, 10 horas da noite, entrando no Café das Meninas, na Rua da Ajuda, ou no Tabariz, na Praça Castro Alves, para encontrar o resto da galera, para trocar ideias, principalmente os jornalistas que faziam polícia, eram os que mais, eram os verdadeiros anfitriões. Falastrões também. Também. E ser jornalista naquela época era realmente uma opção, como se era ator, como se fosse locutor esportivo, enfim, tinha um glamour. Mas a gente vê que isso não é assim, porque o jornalista demonstrou, o jornalismo, que não é apenas uma ciência humana, como é enfocado por algumas universidades. Tem aqui grande parte das grades de curso de jornalismo no país é constituída de ciências humanas e disciplinas técnicas. Correto. Humanas ou técnicas.
poucas tratam o jornalismo como ciência, infelizmente. Mesmo a Casper Libero, que foi a pioneira no Brasil, em 1947, se eu não me engano, mesmo ela trata dessa forma. Aí eu digo, é porque é ciência, porque o jornalismo não tem nem metodologia e, principalmente, produção de conhecimento acadêmico, científico, acumulado, que justifique a prática como ciência. No entanto, meu querido Ivan, agradecendo a sua presença conosco, eu digo que tem uma professora, a professora Melanie, que ela... Melanie, o nome dela realmente é Paula Melanie Rocha, mestre e doutora, não em jornalismo, mas em sociologia das profissões da Universidade Federal de São Carlos. Ela fez, inclusive, a especialização, a pós-graduação em Harvard. Ela conhece essa história e ela defende uma tese que o jornalista é um pesquisador, o jornalista é um cientista, que o jornalista ele tem realmente os experimentos, tem metodologia, eles aplicam estratégias de linguagem para que seja entendido por seu público. Enfim, eu tenho um textão aqui sobre esse assunto que eu não gostaria de ocupar o que nós vamos ouvir de você, que é muito mais importante, mas é para lhe homenagear que eu fiz essa pesquisa, até porque, em respeito ao seu trabalho, que é digna de nossos aplausos, todos os seus trabalhos. Agradeço. E esse seu tema é que é muito importante. O tema que você fala de identidade... Indicação geográfica. Desculpa, de identidade não, indicação geográfica é muito interessante. Eu estava conversando nos bastidores aqui com o Léo e com você sobre a carne do sol de Itororó, a carne do sol de Rui Barbosa, a carne do sol de Jiquié, não é isso? A geleia de cacau de Piauí, da Rua do Cacau, vendidas em pote, em caixinhas de madeira lá para os anos 50, anos 60, era uma referência, né? E tudo isso empiricamente feita pelos hábitos, pelos costumes. Por isso, meu amigo, eu queria que você desse a gente uma introdução desse negócio, que eu vou deixar você falar, porque você tem muito a nos ensinar, e eu estou disposto a seguir essa linha sua, que me interessa muito. Eu acho muito interessante o jornalismo se dedicar, se debruçar sobre isso. Em primeiro lugar, pode ter certeza de que quando a pessoa passa a conhecer a indicação geográfica, ela já não consegue mais recuar. Ela tende a avançar sempre nessa área do conhecimento. Bem, tudo isso que você falou, isso demonstra realmente a relevância não só da profissão, né, de jornalista, mas também da relevância social que ele tem, né? E realmente há uma lacuna muito grande, academicamente falando, para avanços de desenvolvimento mesmo educacional do jornalista. A maioria, chega numa graduação e estanca naquela graduação e para o seu processo ali de desenvolvimento nessa graduação. Por falta mesmo de cursos específicos, né, na área de comunicação, na área do jornalismo, né? São raros os jornalistas que conseguem chegar a um mestrado, a um doutorado na área de jornalismo. E aí a gente vai migrando para outras áreas, né? Eu tive a grata oportunidade de fazer uma seleção para o Profinit da UESC em 2016, que é o Programa Nacional de Graduação, de pós-graduação em propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia. Então, nessa área de propriedade intelectual, a indicação geográfica é um dos elementos de estudo, né? Apenas de uma variedade imensa que nos reserva as propriedades intelectuais, né? Propriedade intelectual, tentando explicar aqui de forma muito, muito simples, é o valor que cada conhecimento, né, ele agrega para um produto, para um serviço. Então, esse tipo de valor, ele não é tátil, né? Você não consegue tocar não é um objeto que você consiga tocar, mas que ele tem um grande valor, valor de mercado, inclusive. Tanto que nas transferências de tecnologia, esse valor ele é negociável e você consegue transferir esse tipo de conhecimento de forma técnica mesmo, né? Você consegue agregar esse conhecimento todo,
formalizar, formatar ele e entregar de forma como se fosse um produto esse conhecimento, e ele tem um valor significante no mercado. E cada vez mais, né, com as novas tecnologias, o valor dessas transferências de tecnologia tem sido cada vez maiores. A gente percebe agora, né, durante a pandemia, muitos laboratórios trocam entre si essas informações, mas não trocam de forma gratuita, né? Isso no desenvolvimento das vacinas, por exemplo. Isso tudo tem um custo, é um custo alto, né? Mas com retorno garantido. Então, vale muito o investimento nessa área da propriedade intelectual. E eu tive, né, contato com isso a partir da necessidade que eu tive no IFBA, né, onde eu sou servidor como jornalista, de avançar na minha capacidade intelectual, vamos dizer assim. A gente precisa avançar, né? A gente precisa melhorar sempre. E eu já buscava um curso de mestrado há algum tempo. E esse, pela facilidade que apresentou de acesso, porque era prova, é um curso, é um mestrado profissional, então ele te possibilita você estar trabalhando e cursando, porque as matérias elas são mais condensadas. Enfim, teve todo um ambiente que me favoreceu participar desse Profinit. E foi nele que eu descobri o que era indicação geográfica. E aí eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu, como jornalista, eu não me permitia não saber que uma champanhe é indicação geográfica pura. Né? A gente sabe, a gente conhece, a gente ouve falar, por exemplo, do queijo canastra. Aqui pertinho a gente ouve falar muito da cachaça de Abaíra, né? Mas a gente ouve falar e sabe, poxa, é um produto interessante, é legal, vem de um lugar bacana. Mas eu nunca tinha feito essa relação entre o produto e o lugar. E aí, quando eu passei a conhecer a indicação geográfica, aí caiu aquela ficha, né? Aquela enorme ficha. Eu falei, poxa, então é isso. Então, a indicação geográfica protege não só o produto, mas todo o conhecimento que está envolvido naquele produto, né? Voltando aqui à Abaíra, por exemplo, eu já tinha visitado, já tinha provado a cachaça lá em Abaíra, dentro de um alambique, mas eu não tinha ainda noção, e na época ainda não era indicação geográfica, eu não tinha ainda noção de que aquilo podia representar um instrumento de desenvolvimento territorial e social para aquela região, como tem sido, né? Então, a partir do momento que a Abaíra se tornou indicação geográfica para a cachaça, aquela região passou a ser mais valorizada, passou a ser mais reconhecida. O conhecimento daqueles produtores passou a ser mais valorizado. Então, eles têm que seguir uma linha específica para conseguir manter o padrão do seu produto e, com isso, a qualidade do seu produto, e aí o valor daquela cachaça passa a aumentar. É basicamente assim que funciona uma indicação geográfica. Pois é, Ivan, dada essa introdução, eu queria que as pessoas, que meus seguidores, que nossos telespectadores, vamos chamar assim, conhecessem você. Você é jornalista graduado na UESB de Vitória da Conquista, aliás, contemporâneo de muitos companheiros, muitas amigas e amigos meus da época, 2003, 2004. E eu queria contar sua trajetória, o que é que faz você no IFBA, o que é o IFBA, enfim, contextualize para o nosso seguidor que está em vários lugares da região, possa saber quem é você e a preciosidade que eu tenho ao meu lado. Ah, que é isso. Bom, então, eu como o Midley falou, eu me formei em 2004 na UESB, né, de Vitória da Conquista, e já me formei trabalhando, né? Eu trabalhei no Diário do Sudoeste, lá em Conquista. Logo depois eu passei para a TV Cabralha, passei uns 2 anos na TV Cabralha, onde fui repórter, cheguei até apresentador na TV Cabralha, né? Na época eu ainda era estudante. Junto com o Pinheiro naquela época, né? Isso. É. E aí eu segui, aí a TV Sudoeste me chamou, trabalhei na TV Sudoeste por, se não me engano, aí foram 6 a 8 anos. Estou ruim de memória agora. Mas na Sudoeste foi onde eu fiquei mais conhecido aqui na região, né? E a partir disso... Mas aí eu sou muito inquieto, eu não consigo ficar num lugar parado, né? E aí surgiu a oportunidade de um concurso no IFBA, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. E na época tinha vaga para jornalista em Porto Seguro. Aí eu falei, eu vou fazer, né? Estudei um pouquinho não, a gente estuda muito, né, para fazer concurso. Mas estudei, eu já vinha estudando, né, porque eu sou, como eu digo, inquieto e sempre busco essa questão do conhecimento.
Então me preparei, passei nesse concurso, era uma vaga só, graças a Deus consegui essa vaga. Fiquei 2 anos em Porto Seguro e retornei aqui para Jequié, porque me agrada muito aqui a cidade, né? A Cidade do Sol me agrada demais. E aqui, trabalhando no IFBA, né? Vim removido de lá. E aí a inquietação continua, né? Porque a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo, o trabalho muitas vezes ele é repetitivo, ele pode se tornar até monótono muitas vezes, e a gente vai buscando novos desafios. Foi quando eu decidi pelo mestrado, né? E a partir do mestrado, agora, né, estando ainda no IFBA, eu estou paralelamente trabalhando com um projeto novo, né, que é a Georigem, né, um projeto que surgiu ainda na época da faculdade como uma ideia, na faculdade, na UESC, no mestrado. Surgiu como uma ideia que não tinha formatação ainda, não estava definida, isso em 2018, né, junto com a minha orientadora Ana Paula Trovati Oitanabaro. E de lá para cá, essa inquietação ficou em mim, eu querendo imaginar, e por conta daquele sentimento que eu tive de ser um jornalista que não conhecia indicação geográfica, aí eu pensei, poxa, eu sendo jornalista, tudo bem, posso ter tido minha falha, mas quantas pessoas não conhecem o valor de uma indicação geográfica, dos produtos que vêm de uma indicação geográfica? E eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu, sendo jornalista, estando no mestrado, eu me vi na obrigação de criar algum mecanismo que favorecesse essa transferência, vamos colocar assim, dessa tecnologia de comunicação para que as pessoas passem a conhecer mais indicação geográfica. Então, meu trabalho ele foi totalmente teórico, né, na época, minha dissertação foi teórica, mas já chamava atenção para esse ponto de que o jornalismo, a comunicação em si, ela não trabalha academicamente como deveria, buscando disseminar mais o que tem na academia, porque a indicação geográfica, em suma, ele é da academia, né, ele é desenvolvido nas universidades, junto ao SEBRAE, então são instituições que formalizam isso, e muitas vezes essa informação ela não chega ao público, ao grande público, né? Agora, de uns tempos para cá, tem até melhorado muito isso, mas há pouco tempo atrás ninguém não tinha nem ouvido falar o que era indicação geográfica, como eu. E aí, já nesse trabalho, na minha dissertação, eu já chamei a atenção para isso, para a ausência de trabalhos acadêmicos nessa área, né? E já propondo mudanças na área do jornalismo, da comunicação, da própria transferência de tecnologia, para que a comunicação em si ela transfira para o público geral a importância de instrumentos de valorização territorial, de produto, de conhecimentos sociais, históricos, né, para o público geral, para que todos possam conhecer o valor que cada lugar tem, né? E aí, agora, durante a pandemia, a gente fica em casa, né, e trabalhando de casa, e a mente fica a mil, a gente fica querendo criar coisas novas o tempo todo, ou fazer coisas diferentes. E aí caiu de forma muito natural a ideia de criar uma rede onde a gente possa fomentar esses territórios, né, tornar eles mais reconhecidos e levando para o grande público as informações relevantes relacionadas às indicações geográficas e outros territórios também que não sejam indicação geográfica, mas que tenham esse peso do produto que é muito reconhecido, como você acabou de falar aí, Itororó, né, e outros locais que têm um conhecimento amplo da população, mas não tem um registro da indicação geográfica, registro, só fazendo um parêntese aqui, que é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, certo? Então é um registro oficial. INPI, né? INPI, exatamente. Então, para essa indicação geográfica, precisa de um registro legal, e isso que te garante toda a formalização eu não vou falar negócio, mas por ser comercial também, por envolver comércio, eu acho que a gente pode falar do negócio da indicação geográfica. Então, a indicação geográfica só existe com registro. Então, isso tudo me levou a buscar um instrumento de fomento dessas regiões e, para facilitar a vida do consumidor que passa a conhecer a indicação geográfica, eu imaginei, poxa, por que não pegar um produto de indicação geográfica, disponibilizar na internet, que é o meio que todo mundo está usando agora na pandemia, para a pessoa adquirir de forma fácil. Ela vai adquirir o conhecimento, então ela vai saber as informações que envolvem aquele produto e o próprio produto, né? É a coisa que não existe. Até agora não existia aqui no Brasil.
E pelas pesquisas que eu fiz, um trabalho como este, especificamente, que você reúne informações de indicação geográfica e já disponibiliza produto para comercialização, no mundo a gente não percebeu. Né? Inclusive, até conversando com minha orientadora, a gente andou pesquisando, não achou, não encontrou. Qual é a formação de sua orientadora? Ela é doutora na área de biologia. Não na área de jornalismo. Não, na área de jornalismo. Não, ela é bióloga, né? Mas ela também é apaixonada por indicação geográfica, então dentro do Profinit ela dá aula de indicação geográfica, porque tem muito essa relação biológica também, né? São produtos especiais. Falam que nós não tínhamos, como jornalistas, não tínhamos métodos, né, no passado. Nós tínhamos até uma improvisação empírica, que eram os 5 passos, né? Isso. Quem, quando, como, porquê e onde, né? Assim, aí daram norte para o repórter, para o editor, todo mundo ia nessa base, né? Sim. Era a forma de você elucidar o tema ou que você estava abordando. Só era você fazer a pergunta na cabeça que dava para você escrever. Hoje a metodologia é muito mais sofisticada e mais eficaz. Eu lhe pergunto, meu amigo Ivan Bezerra, em cima de um exemplo, em Piauí nós temos um grupo de produtores de cacau que resolveram fazer o chocolate gourmet, artesanal, praticamente, porque é feito num local da fazenda e com um forno próprio e tal, com cacau selecionado, rigorosamente selecionado, desde o momento das sementes até a cultura, e foram levar o seu produto para a festa do chocolate em Paris. Certo. E a aceitação foi absoluta lá, né, do chocolate gourmet, porque inclusive até o diabético pode comer o chocolate. É um chocolate que não engorda, não sei o quê. Açúcar, não tem lactose, né? Tem todas umas características que o chocolate industrializado não tem. Sim. Mas eles fazem parte de uma indicação geográfica global de Ilhéus e Itabuna, incorpora tudo. É possível eles separarem isso para fazer uma indicação geográfica de Piauí? Como é que eles fariam para fazer isso? Assim, a indicação geográfica sul da Bahia é uma indicação geográfica da amêndoa de cacau, certo? Commodity, então. Não produto agregado, né? Isso. Sim. Então, o que é protegido pelo... Eu ia falar selo, mas os acadêmicos iam me matar. Pelo signo distintivo, que é um selo, né, que marca que determinado produto é de indicação geográfica, é de uma área de indicação geográfica. Então, aquele selo ele vai nas sacarias do cacau, que é protegido, né, que passou por toda uma determinação da própria Associação Cacau Sul Bahia, e cumpriu todos os requisitos, e ali aquele cacau, aquela amêndoa, ela recebe aquele selo. Vou falar selo aqui, desculpe aos acadêmicos, mas é mais fácil para a população entender. Então, a chancela, né? É um selo mesmo, selo sim, que tem um número de rastreabilidade, então você tem certeza de que aquele cacau foi feito dentro dos parâmetros necessários. É como o selo da BIC do café? É mais avançado. É mais avançado, sim. Porque a exigência é maior, né? Ele constata apenas a qualidade do café, o da BIC. Sim. Um selo de indicação geográfica, ele atesta todo o envolvimento dos produtores, o processo, onde ele está inserido, se ele é realmente daquela região, se ele trabalha com aquilo da forma correta. Por exemplo, a amêndoa de cacau sul da Bahia, para ela receber o selo, ela tem que vir de árvores, de cacaueiros, que estejam no sistema Cabruca. Se estiver fora do sistema Cabruca, a sua propriedade não vai receber o selo. Um dos detalhes, né? E isso é fantástico, porque isso protege a nossa Mata Atlântica. Isso é uma determinação. Não que isso interfira diretamente na qualidade, e interfere, mas não que isso seja o principal. Mas é um recurso que a própria Associação Cacau Sul Bahia faz para que se mantenha o meio ambiente onde se encontra o Cacau Sul Bahia original, vamos dizer assim. Onde você tem a certeza de que o cacau que você está consumindo veio de uma região que está preservando a Mata Atlântica e que, por isso, tem um sombreamento e que vai te dar qualidades físico-químicas diferenciadas no seu cacau. Isso tudo é muito relevante, né? Aí você me pergunta... Essa placa determinou, descobriu, Sim, mediante pesquisa,
que se você plantar o cacau dentro das medidas adequadas, com bananeira como sombra, depois a eritrina, depois outras árvores frondosas, não precisa ser caboclo. Qual é a diferença? Pela tradição. Ah, pela tradição. Exatamente. Bom, aí tá explicado. Aí porque você entende que indicação geográfica não é só a qualidade. Pode ter produtos, pode ter amêndoa de cacau muito melhor do que a que tem o selo da indicação geográfica. Pode acontecer, sem problema nenhum. Apesar da indicação geográfica atestar que realmente é um cacau de muito alta qualidade. Mas é imponderável, né? Mas não é... Tradição é um valor imponderável. Qualidade é um dos aspectos. É só um dos aspectos. Perfeito. Aí tem a valorização da pessoa. Tem que ser propriedade que não tem um trabalho escravo, por exemplo. Você tem que respeitar as leis trabalhistas, ambientais. Perfeito. Então, é uma série de questões que são colocadas... São protocolos, São vários protocolos que são colocados num livro, né, um livro desse de protocolo, da própria associação, que você estando associado, você respeitando aqueles protocolos todos, você tem direito de usar o selo. Entendeu? Então, o pessoal só para complementar, o pessoal de Piauí tem direito de usar esse selo? Total, porque está dentro da área geográfica. Mas se quiser isolar, não pode. Pode. Mas não é negócio para ele isolar, porque o outro já está com uma estrutura maior. É isso? Depende. Assim, o sul da Bahia está buscando agora a indicação geográfica para o chocolate. É isso que eu estou falando, do chocolate, não é do cacau, não é do chocolate. Então, é porque são coisas diferentes. O cacau é uma coisa. Claro, o chocolate, porque cada produto, no mesmo lugar, pode ter diversas indicações geográficas. Eu não me ative a explicar isso. Realmente, o pessoal é chocolate gourmet. Com o cacau produzido aqui. Então, olha, entenda a coisa. O seu chocolate, ele pode vir a ser indicação geográfica, né? Pode fazer parte de uma indicação geográfica. E ele pode vir com duas indicações geográficas, tanto do próprio chocolate quanto da amêndoa que foi feita aquele chocolate, que foi feito aquele chocolate. Então, o que vai atestar é o seguinte: o pessoal de Piauí já está dentro da área geográfica da indicação geográfica sul da Bahia. Então, se seguir todos os parâmetros, pode colocar o selo da indicação geográfica no seu cacau. E além disso, se pegar esse conhecimento todo e conseguir transformar isso numa região de indicação geográfica de Piauí para o chocolate gourmet, que é o Bintubá, ou no caso aqui na região a gente está usando já o Tritubá, que seria da árvore à barra, né? É uma especialidade muito grande, que só tem aqui na Bahia, inclusive. Se chegar aí nesse ponto, você vai poder ter a amêndoa protegida pela indicação geográfica do sul da Bahia e o chocolate protegido pela indicação geográfica, né, que a gente está colocando aqui de forma... a gente está buscando uma... como que eu posso dizer? A gente está simulando aqui que possa acontecer isso, uma indicação geográfica do cacau, do chocolate, de Piauí. Sim. Vamos dizer que o município de Piauí consiga, né, essa indicação geográfica. Então, ele pode carregar dois selos. Nessa análise hipotética que nós estamos fazendo, Ivan, o seu trabalho se dispõe a orientar esse pessoal, a agregar valores à indicação geográfica, já que realmente é importante que os dois cresçam juntos, não só o município contribua com o produto e o produto contribui com o município. Isso, é uma troca, né? Não isso é uma troca ótima. Geográfica. É interessantíssimo. É por isso que eu me apaixonei. Mas sim, respondendo a sua pergunta, a gente tem parcerias, né? Eu poderia fazer um projeto de criação de indicação geográfica, mas eu não tenho tempo, porque é uma coisa que realmente demanda muito tempo. Eu tenho capacidade técnica pelo mestrado, mas eu tenho uma parceria de um outro mestre também em propriedade intelectual, que mora em Belo Horizonte, também é ligado à rede do Instituto Federal, ele trabalha conosco, e ele faz esses projetos, né? Ele desenvolve projetos pelo Brasil todo, ele trabalha muito nessa área de pesquisa, e é de outra área, não é jornalista. Então, pode ser indicado mas a gente, esse pessoal? Sim, sim. Aquele blog Origem trata disso? A gente coloca ali as informações relacionadas às indicações geográficas em regiões tradicionais. Se aparecer, e como tem aparecido, muita gente interessada, eu quero minha indicação geográfica. O pessoal fala assim, eu quero uma indicação geográfica. Não é tão simples em primeiro lugar, ninguém tem uma indicação geográfica. A indicação geográfica é um reconhecimento de uma região, né, que tradicionalmente é produtora de determinado produto ou presta determinado serviço. O que você pode fazer, enquanto um produtor, como esses produtores de Piauí podem fazer, é buscar instituições como o Sebrae, como a gente, por exemplo, que tem esse especialista, para fazer um levantamento. Isso
começa a gerar custos, porque não é barato, é um trabalho de pesquisa que demanda tempo e recursos, financeiros inclusive, né? Então, pode começar a fazer esse tipo de trabalho e buscar as particularidades, porque cada indicação geográfica tem a sua particularidade. Mas é uma coisa que dá um retorno, é um investimento que tem retorno, né? Tem. Tem porque tem ou deveria ter. Muitas indicações geográficas sofrem, viu? É um processo longo. Jequié, por exemplo, o que você acha que seria uma indicação geográfica para Jequié? O sol? Interessante, hein? Não, Jequié tem algumas... Olha, Jequié é difícil, né? Eu não consigo imaginar, não. Porque é muito... Mas a gente vai em Manuel Vitorino aqui do lado, né? Tem o BU de Manuel Vitorino. Tem grande potencial de ser uma indicação geográfica. A gente chega em Vitória da Conquista, tem um biscoito, que inclusive está passando por um processo agora de busca de registro de indicação geográfica. Então você percebe que tem que ser uma coisa que seja automática. Né? A gente fala de Conquista, biscoito. Manuel Vitorino, umbu. Jequié não tem tanta uma coisa assim que demarque assim, algo definitivo. Mas assim, não existe uma cidade ou um território ou uma região ou estados, né, ou grupo de estados de municípios que não tenha algo especial, né? A questão de você fazer um levantamento como esse que você está propondo até para o pessoal de Piauí é para buscar saber se aquele produto específico realmente ele tem interferência do local, né? E se isso é determinante para a qualidade daquele produto, para a especificidade daquele produto. Entende? Então, o chocolate de Piauí é muito bom? Ok, é ótimo. É um bintubá, certo? Bintubá é da amêndoa à barra. Então, você consegue manter uma qualidade ali na produção. Mas até que ponto isso tem relação com o Ipiaú em si? Entendeu? Esse mesmo chocolate é possível ser feito em outro local? Se for possível, talvez Ipiaú não mereça o selo de indicação geográfica, porque tem que ser uma coisa específica de lugar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui nós estamos com algumas interações. Ótimo. Inclusive tem um companheiro aqui de São Paulo, né? Que deve ser seu conterrâneo de Araraquara. Eu sou da capital. Atibaia. Porque aqui saiu da minha tela, eu não estou achando mais. Atibaia tem uma amiga minha que mora lá. Você, como é paulista, né? A gente está vendo você falar em normal, Tô vendo, né? Normal. Aí fala, e o Chico Salles, que é um médico veterinário aposentado, que foi muito responsável pela qualidade da fiscalização, monitorização e todo o processo de animal da região. E ele fala que na área de animal e vegetal não exige um atrito entre os produtores e as legislações sanitárias. Aí ele fala também que quem faz a fiscalização e monitorização dos produtos, consequentemente, faz as marcas. Jequié tem história. E tem muita história. Tem história do passado que pode ser um produto agregador na indicação geográfica. Mas para qual produto seria? Para animal? Não sei se ele se referiu a isso ou foi assim, genericamente. Tem que ser automático. Tem que ser automático. Não é? Quando a gente fala de vinho, a gente lembra logo do Rio Grande do Sul. Ivan, eu quero lhe pedir desculpa por estar lhe interrompendo na sua narrativa. Fique à vontade. Mas eu acho que são coisas interessantes, porque esse tema, como é um tema muito novo, claro, e nós somos de uma geração de analfabetos digitais, né? E essas novas tecnologias precisam ser bastante explicitadas, bastante esmiuçadas para que as pessoas entenderem, inclusive eu. Claro. Né? Porque, e eu também, viu? Estou aprendendo, cada dia eu aprendo uma coisa nova. E, na verdade, quando você faz um mestrado sobre determinado objeto de estudo, você se debruça de tal maneira que você acaba ficando familiarizado a tal ponto. Você, por exemplo, você falou da cabruca, eu achei que você, um paulista que está estudando, fazendo jornalismo, nunca sabia o que era a cabruca. E, enfim, na verdade, essa dedicação ao tema, ao assunto, lhe dá esse tipo de informação. Mas eu quero dizer o seguinte: sim, a indicação geográfica agrega valor a um produto e o produto projeta o município. Uma parceria fantástica entre o poder público
e os grupos de produtores. Eu acho que seria uma coisa interessante, que seria bom para os dois. E falta muita política pública nessa área, muita. Eu tenho um exemplo isso. aqui, inclusive, viu, meu amigo, no passado, não sei se hoje, a água termal do Jorro, conheço o Jorro, perto maravilha de Tucano, aquilo, né? promovia aquela cidade para o mundo, porque você tinha uma parasita, um parasita qualquer que caía o cabelo, aí leva para o Jorro, a água quente do Jorro curava. Isso. Então, isso foi assim, uma projeção interessante, passou a ser um balneário e tal. Então, essa importância, a importância cultural, também agrega valor ao município. E eu queria que você falasse um pouco disso. Com certeza, com certeza. Você vê, o Jorro, infelizmente, o Jorro não dá para vender água quente, né? Mas, senão eles poderiam vender. Mas dá o resultado da água quente sobre o corpo, né? Mas assim, mas não entra no caso, porque assim, a não ser que você ofereça um serviço, porque a indicação geográfica pode ser para serviço também. E turismo também lá, né? Nessa história do turismo. Mas é porque a indicação geográfica ela é muito específica para produto e serviço. Ah, entendi. Né? Ela não entra na área de turismo. O turismo ele tem outros meios de proteção, né? Aí entra a questão de proteção ambiental e são outras legislações, vamos dizer assim. Né? Mas essa questão da preservação cultural ela é muito, muito relevante. A gente tem, por exemplo, algumas indicações geográficas de artesanato, de rendas, né, das rendeiras, lá das Alagoas e tudo mais, lá da região mais ao norte do Nordeste, né, que protege aquele trabalho delas, né? E, por exemplo, tem o bordado de filó, tem a renda irlandesa. Então, são alguns tipos de renda que são protegidos por esse registro de indicação geográfica. Isso faz com que aconteça o seguinte: as mães e as avós, elas fazem questão de repassar esse conhecimento para suas filhas, né? Então, a transferência de tecnologia acontece aí. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Por aí, né? E aí, que todo mundo namore com as indicações geográficas. E todo mundo faz renda. Sinal que tá dando certo. Exatamente. Então, isso, e a valorização da renda, uma renda não é barato. Mas não é porque a renda é caro, não, é porque ela tem um valor agregado ali. Exatamente. E se você compra uma renda de uma região de indicação geográfica, você não está comprando simplesmente a renda. Você compra um pedaço da cultura daquele lugar. Você compra um pouco da história daquele lugar. É o caso do Ceará, né? Você pode... Muito mais do que Alagoas, né? Na verdade, a região Nordeste como um todo ali tem muita renda. É verdade. Tem recentemente agora, eu não vou lembrar o nome da indicação geográfica, mas tem indicação geográfica para redes, né, que é do Ceará. Eu não recordo o nome exatamente da indicação geográfica. Então você protege aquela confecção de rede feita de forma especial. E o valor está justamente aí. Não é o valor que tem uma rede. Uma rede é um pedaço de tecido produzido de forma artesanal ou não, e aquilo tem um determinado valor industrial. Aí é a indicação de procedência do Ceará, tá vendo? São as redes de Jaguaruana. Jaguaruana. Isso, desculpa, tá difícil isso aí. Então você protege o modo de fazer, você protege aquelas pessoas que se esforçaram no decorrer do tempo da sua história para chegar num produto de qualidade específica. Entendeu? Então, o valor que você paga a mais numa rede daquela não é por a rede ser cara, é porque você vai levar para a sua casa, para onde você vive, em outro local qualquer, um pedaço da história daquele lugar. Então, é como se você absorvesse o lugar. Eu compreendo. É interessantíssimo essa coisa de indicação geográfica, porque é aquela coisa, quando a gente é criança, a gente viaja, visita uma casa de um tio, de uma avó, que tem uma coisa especial naquele lugar. Uma comida especial, uma coisa diferente. Eu mesmo sou de São Paulo, eu vinha para Jequié e chegava na casa de minha avó, tinha banana da terra cozida. Sua avó é daqui de Jequié? Minha avó é daqui, isso. Interessante. E tinha banana da terra. Eu criança, eu adorava a banana da terra. E é uma coisa que não tinha em São Paulo. Hoje tem, porque o comércio ele facilita tudo, né? Mas eu tenho uma referência de intimidade, de um agraciamento com o Jequié também por conta disso, né? Então, é uma referência de lugar para mim. Para mim, a minha indicação geográfica é Jequié, entende? Por causa da banana da terra daqui, da minha avó. Mas isso não está registrado, por isso não é indicação geográfica para o grande público, entende? Olha, não está protegido. Deixa eu interromper você. Sim. Que
fazendeiro do Pará. Certo. Alberto Ribeiro Filho está falando assim, excelente bate-papo. O entrevistado é muito preparado ao tema. Aqui no Pará temos diversos produtos que bem poderia ter indicação geográfica, inclusive o cacau. Temos na Ilha do Combu o cacau beneficiado da árvore ao chocolate gourmet, na própria ilha, bem artesanal. E o Chico Salles fala assim, como fica a efetivação da indicação geográfica e a inspeção sanitária, tipo o queijo de canastra, da canastra? E o Claudionor José dos Santos Sim. diz assim, bom dia, sou de Jiquié, mas moro em Atibaia há 18 anos. Está com saudade então, hein? Muito obrigado pela sua audiência, Claudionor. Seja bem-vindo, venha visitar a sua terra, né? Não fica aí 18 anos sem vir aqui, não. Venha para cá, visitar a terra e ver o sol. Né, Léo? Tem mais alguma coisa ali para a gente ouvir, aproveitar? Quem monitora e fiscaliza os produtos? Hein? Quem monitora e fiscaliza? Isso. Bom, deixa eu responder, essa está mais fácil. Essa aí ou é a associação ou a cooperativa, enfim, é o órgão que é detentor dos direitos da indicação geográfica. Então, esse órgão ele é responsável por emitir, né, por dar autorização. É o INPI? Não. O INPI ele registra a indicação geográfica. Sim. E ele dá o consentimento de uso da indicação geográfica para aquele órgão, né, aquela entidade que solicitou o registro. No caso aqui, dando como exemplo o sul da Bahia aqui, o Cacau, foi a Associação Cacau Sul Bahia. Ela é detentora dos direitos sobre a indicação geográfica. Sim. Então, ela pode autorizar um produtor a usar ou retirar esse selo do produtor. Então ela tem esse direito e ela fiscaliza e ela tem técnicos para isso, para ir na propriedade, para visualizar tudo, para verificar, inclusive, questões químicas do cacau e autorizar o uso do selo. Então sempre é a própria entidade detentora dos direitos. E aí são diversas questões aí, né? A professora da UESB, que foi sua pró-reitora de educação, Jussara Midles, fala assim, que qualidade de entrevista e de informações. Parabéns. Obrigado. Então, sobre o Pará tem indicações geográficas, viu? O Pará tem, recentemente, Marajó, né, o queijo de búfala, foi indicado, inclusive, denominação de origem. Porque indicação geográfica, explicar aqui rapidinho, ela tem duas espécies. Denominação de origem, que ela tem muito mais relação com o lugar, né? Interfere o tempo, o clima, o solo, aquela questão do terroir, né? Isso quando interfere no sabor, na qualidade do produto, a indicação geográfica se torna denominação de origem. E tem a indicação de procedência, que é muito mais relacionada ao conhecimento público mesmo em relação ao produto, que é essa relação que a gente cria assim direto. Manuel Vitorino, umbu. E aí pronto, seria uma indicação de procedência, né? Se o lugar tornar o umbu, nesse caso, diferenciado, mais adocicado, mais azedo, mais cítrico, enfim, se tiver uma interferência que torne aquele umbu único no mundo, aí aquela região se torna uma denominação de origem, que é o que aconteceu aí no caso lá no Pará, nas ilhas de Marajó. Tem também a farinha, né? Que é tanto nome. Nós temos 84 indicações geográficas hoje registradas no Brasil. Mas é necessário, exigência também a tradição? Não, né? Tem que ter. Ele não pode formar a tradição a partir dali, não? Por exemplo. Não começa a indicação geográfica e agora vamos trabalhar na indicação geográfica. Não, é o contrário. Indicação geográfica é um reconhecimento. Entendi. Entendeu? Ele é um reconhecimento, ele não é uma criação. Quer dizer que o cidadão que tem um laticínio novo e está fazendo queijo de búfala, por exemplo. Sim. E ele não pode formar uma indicação geográfica porque falta tradição, é isso? Ele vai ter que se tornar muito reconhecido, né? E a partir isso demanda tempo, demanda questões culturais, também, históricas, né? Tem que ter uma relação com o lugar, tem que ter relação com as pessoas daquele lugar. Entendi. Né? É toda uma relação, não é só... Olha, Ivan, eu estou entendendo, eu espero que... Espero que também, porque é uma questão complexa. Aí eu faço até um convite, né? Porque a gente está em início de operação na de origem, mas a gente tenta explicar muita coisa, né? Na de origem, assim, do básico ao mais complexo. O IFBA trata disso, não, né? O IFBA tem o curso de propriedade intelectual, o Profinit. Dentro do Profinit existe indicação geográfica. Certo? Então, isso dentro já é uma referência, né? É uma referência, né? Porque o Profinit é um curso de mestrado em rede, e aí aqui na Bahia está na UESC, eu não sei se tem outra, e no IFBA também, não recordo se tem outra instituição. Então, de qualquer forma, é algo que valoriza, né?
Na reitoria em Salvador, existem processos de busca de indicação geográfica, busca de registro de indicação geográfica pelo próprio IFBA. É uma das instituições parceiras. E eu acho que o diretor do IFBA, eu não sei se ainda é de Piauí, o professor Luciano Pestana Santos, hein? Luciano Pestana. Pois inclusive, ele já soube que ele produz também um chocolate. Pois ele pode ser com o consultor desse pessoal todo lá, né? Pois é. E eu posso ser consultor eu dele também. Eu estou falando isso sem saber nem se a extensão da... Pode ser que já tenha esses contatos estabelecidos e eu não tenho a menor noção. Estou falando porque... Assim como o seu público é de Piauí, o que eu sugiro é que estreite as relações com a Associação Cacau Sul Bahia. Não sei até que ponto existe relação, não existe, não conheço. Mas estreite essa relação no sentido de já proteger a sua amêndoa. Proteja a sua amêndoa de cacau. Você já está dentro da área de indicação geográfica. E isso já vai te facilitar muito a abertura de mercado, valorização do seu produto. Tem arroba de cacau protegido que sai a R$800, R$900, chegam a R$1.000. Eles são vendidos a quilo, não são vendidos a arroba. De tão específico ou de tão especial que é esse cacau. Então, você tendo o selo, a valorização já se torna automática, porque o mercado já demanda. Né? Eu tenho contato com o Cristiano, que é o presidente lá da associação, e ele diz que se produzisse o dobro de cacau com o selo, né, com esse selo de indicação geográfica, que já teria mercado para isso, já teria vendido pelo preço atual, que gira em torno de R$600, nessa faixa, mais ou menos. Né? Enquanto o cacau comum a gente vende, a gente percebe aqui em torno de R$200. 200 não é isso? Mais ou menos isso. Então você percebe a valorização do produto. Porque imagina você fazendo um cacau que com certeza é daquela região. Você tem como comprovar aquilo. Porque tudo bem, o pessoal de Piauí faz o chocolate ótimo. Mas quem garante que aquele cacau que fez aquele chocolate realmente veio dali? Não tem algo legítimo, algo legal, algo oficial do governo. Eu vou, como leigo, vai entrar Sim. no processo. Altera no cheiro, altera no sabor. Sim, perfeito. Eles têm o maior cuidado. Eu já vi, inclusive, ele trata como alimento o cacau. Primeiro que não é pisoteado, ele tem hora de tomar sol. Isso. É todo um trato, inclusive o seguinte, qual é o raciocínio? Meio saco de cacau, ou seja, meia arroba, 7 quilos e meio, é como se fosse o valor de quase toda a produção. Ele vende esse chocolate de uma maneira que não precisa produzir tanto, ele não precisa levar em caminhões para o armazém, no próprio caminhonete ele faz a... Então, mas olha como facilita. Se esse cacau tem um selo, você não precisa comprovar mais nada. Isso tudo já está, não é implícito não, explícito. Olha o valor dessa informação, entendeu? Né? Muito interessante. Se você tem um selo na sua sacaria, tudo isso aí que você falou já está explícito ali. Você já sabe que aquele cacau passou por todo esse processo, porque passa. É isso entendeu? mesmo. Por exemplo, essa coisa da pisa do cacau. Não pode ter. Não pode pisar, mas entendeu? não. Então o cacau que tem você selo... pisa em alimento, não pisa em alimento. Pois é. Então o cacau Sul Bahia, com selo, você tem certeza que não foi um cacau pisado. Foi selecionado. Entendeu? Então, é isso. Como já está dentro da área geográfica, vale muito você agregar valor a isso. Você se agregar a isso. Você participar ativamente disso. Eu sou do tempo, viu, Ivan? Que entrava no coxo 2, 3 homens para sambar ali dentro, para tirar a polpa com o pé. Isso. Quanto mais ele pisava, mais dava qualidade do cacau superior e vendia melhor no armazém. Porque você tira mais, né, aquela e parte aí, externa ali. apesar de que vai por uma extremas temperaturas também, eu acho que elimina qualquer... Mas é a questão da emblemática, né, de que ela está tratando com alimento. Exato. Tem um produtor, é um médico chamado Valnei Pestana, que é uma figura interessante, porque ele é um entusiasta nessa área, e ele trata aquele negócio com todos os cuidados sanitários, né, de luva aí. Eu digo, mas, rapaz, como é que eu veria isso há 10, 20 anos atrás? Não dá para imaginar, né, o que era o cacau lá antes da vassoura de bruxa. Daqui eu quero cumprimentar Valnei Pestana, que ele faz um trabalho maravilhoso nessa área de cacau gourmet. Maravilha. Vamos ver aqui. Indicação geográfica é sinônimo de cooperativismo? Sim, pode ser. Não que tenha que ser uma necessariamente, cooperativa. Mas existe, assim, uma indicação geográfica, porque não necessariamente. Se você, produtor individual, você produz algo que só você produz, e que seja tão especial que remete àquela região,
você, individualmente, você pode ser uma indicação geográfica. Né? A região onde você está inserido vai se transformar em indicação geográfica porque você produz aquele produto específico. Mas é lógico e óbvio que você tendo uma comunidade que se une em torno de um produto que eleva o potencial daquela região, daquele território, é lógico que isso favorece muito o registro da indicação geográfica e a própria valorização daquela região em torno daquele produto. Eu coloquei de forma hipotética aqui um produtor fazendo um único produto, né? Mas isso pode acontecer, mas é mais difícil, claro, porque quando é uma região mais tradicional, todo mundo que está naquele meio ali trabalha com a mesma coisa, entendeu? Mas assim, essas informações todas que eu estou colocando, claro, 1 hora de programa aqui é pouco para a gente discutir tanto conteúdo, né? Eu vou até pedir licença aqui para te falar, porque a gente coloca lá no nosso blog, a gente tem um site, o Marketplace também, onde vende produtos de indicação Pode dar geográfica. endereço. Né? É isso. Tá. É o georigem.com, é o nosso marketplace, né? Está em início de operação, tem poucos produtos, mas já tem produtos e a gente em breve está pretendendo colocar uma variedade bem maior, né? Aí tem, por exemplo, esse Cabruca, né? Essa cerveja Cabruca. Ela é feita com o nibs do cacau de procedência da Igeçu Bahia, entendeu? Então, não é protegido, a cerveja não é protegida, mas você tem a certeza de que o cacau que foi colocado ali dentro, ele tem procedência, inclusive registrada pelo Eu vou até responder a Chico Salles com relação ao cooperativismo, dar um exemplo a ele. O bacalhau de Firmino, em Salvador, que você frequenta tanto, você vê, o bacalhau de Firmino é uma grife. Muitas pessoas produzem bacalhau, vendem bacalhau nos restaurantes, mas não pode se aglomerar numa cooperativa porque a qualidade do bacalhau de Firmino é única, é própria, é a marca registrada dele. Talvez isso impeça a ideia de cooperativismo. Não é exato, porque é muito específico, né? Depende. Isso é muito relativo, extremamente relativo. Por isso que requer estudos, né? Estudos técnicos de pessoas especialistas nessa área de propriedade intelectual para saber até onde você pode proteger, porque a indicação geográfica é uma proteção, acima de tudo é uma proteção, não é só um registro. Você protege toda uma região, você protege uma... Vou colocar marca, mas não é marca, viu, gente? É para ter o entendimento. Você protege a marca daquele produto, certo? Daquela região. Você protege o próprio produto, as pessoas que estão ali, entende? O conhecimento das pessoas. Então é muito mais uma proteção. E só um profissional da propriedade intelectual é que vai conseguir discernir o que pode ser protegido, né, na forma da lei e o que não cabe proteção. E o que é específico daquele lugar que não existe em lugar nenhum do mundo. Porque a indicação geográfica é isso. É um produto que só existe naquele lugar, não existe em outro local. Entendeu? Aquela forma específica de produto. Então, a indicação geográfica ela tem grande valor, grande valia por causa disso. Porque bonecos de Vitalino, lá no Pernambuco. Não conheço. É uma coisa porque ele já morreu e perdeu um pouco a tradição. Certo. Mas os bonecos de Vitalino eram conhecidos de norte a sul, como na música de Luiz Gonzaga mesmo fala. Né? E era um produto que só ele fazia. Aí, de barro, faz um boi, faz um... sim, sabe? Tipo de artesanato. E tem muitas variáveis, mas anteriormente, até o final dos anos 60, era único. Você não podia nunca dissociar Caruaru do boneco de Vitalino, nem o boneco de Vitalino de Caruaru. Era uma coisa interessante. Você falando de barro aí, tem, por exemplo, as panelas de barro de Goiabeiras, no Espírito Santo. Também, né? Exatamente. É uma panela que dizem, né, e é indicação geográfica, né, de indicação de procedência de Goiabeiras, é única por causa do barro que está ali. É um barro especial, inclusive limitado, né? Dizem que daqui a um tempo pode se acabar, infelizmente. É uma argila que o menino faz xixi eu não sei. Nela lá. Enfim, mas é muito valorizada por ser dali, né? Por ter as paneleiras que fazem aquela panela. Então, essa valorização é de produto? Mas é muito ligado ao lugar. Né? É a relação, com a indicação geográfica você consegue definir a relação que um produto tem com o lugar. É basicamente isso. Pois é, Ivan, nós estamos infelizmente chegando ao final, mas ainda temos aí 5 minutos
para você falar tudo que eu não dei oportunidade de você falar, se eu não tenha conduzido adequadamente, fica esses 5 minutos para você, como um bom profissional de comunicação, consertar. Essa eu lembro dos tempos da TV Sudoeste. Você tem 2 minutos aí, se vira, vamos falar. E a gente tem que cumprir o tempo. É verdade, né? É verdade. 5 minutos da TV eu nunca passei por isso não, mas vamos tentar. Não, assim, em primeiro lugar, eu fico muito satisfeito com o trabalho que a gente começou a desenvolver lá no mestrado, que eu te falei no começo, que eu não conhecia, poder chegar num momento como esse aqui, num programa que ele tem um público específico, mas é um programa aberto, é um programa público, qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de informação, que quando eu tive acesso a esse tipo de informação, era uma informação tão restrita que eu só tive contato a isso dentro da universidade, no curso de mestrado. E quantas pessoas não vão ter essa oportunidade de fazer o mestrado? Mas estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco sobre o que se trata dentro de um mestrado, que é um dos temas, né, que se discute, indicação geográfica, que é apaixonante, né? Quando você conhece, você se apaixona, você quer possuir, você quer ter posse daquilo que se faz em determinado lugar, não só pelo produto ou pela qualidade, mas por toda a história que aquele produto conta, por toda garantia de manutenção de uma cultura, de um saber fazer, de uma tradição que muitas vezes é passada de pai para filho, de mãe para filha, de pais para filhos. E isso tem grande valor, isso tem grande valia, porque a indicação geográfica ela se torna, dessa forma, um instrumento de valorização territorial, de desenvolvimento sustentável. As pessoas que estão inseridas numa indicação geográfica, elas não precisam sair de onde elas estão, não precisam deixar de fazer o que elas fazem, que muitas vezes é de forma artesanal, para poder evoluir na sua vida, para poder ter uma qualidade de vida. Essas pessoas que estão em indicação geográfica, e isso é um sentimento que eu consegui perceber, né, nessas minhas andanças acadêmicas, elas têm muito prazer de participarem, né, aquele sentimento de posse, né, daquela região, daquele território. E isso tem um valor imensurável, né, apesar de o valor de um produto de indicação geográfica ter, sim, como você medir, como você definir um preço, mas esse valor do que se trata, ou da valorização da pessoa, da valorização da região, isso realmente não tem preço, né? E as pessoas que estão inseridas nesses ambientes, elas se tornam donas daquilo ali, e muito mais dignas do seu trabalho, muito mais dignas do que conseguem realizar. E é muito satisfatório poder falar sobre isso aqui num programa que é aberto ao público, né? Porque às vezes a gente ouve falar muito de produtos especiais, como você falou da canastra, tem os vinhos de vinhedo, tem... são tantos que a cachaça de Paraty, os sapatos de Franca, né, a gente ouve reportagens, é uma indicação geográfica. Então, assim, a gente conhecendo e sabendo que tem relação direta com as pessoas, com o modo de fazer, a gente passa a valorizar ainda mais. E a gente cria o desejo, e criando o desejo, a gente fica disposto a pagar um pouco a mais por aquilo. Porque a gente sabe que foi bem feito, a gente sabe que está ajudando uma região como um todo, né? E a gente tem como contar para os nossos amigos um pouquinho da história daquele lugar, né? Você vê o chocolate Subaia mesmo, né? Que inclusive a gente vende lá no georige.com. Ele vem com QR Code, e você acessando esse QR Code pelo seu celular, você tem o histórico daquele chocolate, daquele cacau que foi feito. Você sabe quem produziu, aonde produziu, né, a localidade dele, a altitude, a forma que o cacau foi produzido. Então, isso tudo você, numa roda de amigos ou entre família, você tem como degustar aquilo de forma especial, porque realmente o sabor é fantástico, e ainda falar sobre aquilo, falar sobre o produto. Deixa de ser simplesmente um alimento. Você não está simplesmente consumindo alimento. Você está consumindo uma história de um lugar. Você está consumindo toda uma cultura. E isso te faz uma pessoa melhor também, né? E faz você viajar por esse mundo afora. Eu vou falar mundo porque não é só Brasil, indicação geográfica tem no mundo todo. Faz você viajar a partir da informação. E a informação é o que tem maior valor. E aí foi nesse ponto que, quando eu cheguei lá, falei, puxa, a informação é o que tem maior valor na indicação geográfica. Ninguém faz isso, porque são acadêmicos, e eu não estou desmerecendo os acadêmicos, mas eles são muito mais voltados para a pesquisa do objeto, né? Eles estudam o objeto,
mas não tem essa ligação entre academia e público. E aí, quando eu vi essa chance, eu falei, poxa, eu não posso desperdiçar isso. Não vai ser justo, né? Eu tenho que dar um retorno, porque eu fiz o mestrado por conta do IFB e tudo, eu sou servidor público, eu tenho que dar um retorno para o público, né? E aí, quando eu vi essa possibilidade de trabalhar com isso, eu falei, poxa, não tem como, eu vou ter que avançar nesse estudo aqui, vou ter que fazer alguma coisa prática. Não é fácil, porque realmente as pessoas não conhecem, e a gente colocar um produto que você não conhece para vender é muito difícil. Ainda tem também a desconfiança, né? Poxa, quem é esse menino? Vem lá de Jequié, falando que vai falar sobre todas as indicações geográficas do Brasil e vai vender os produtos. Como é isso? Não, tem alguma coisa errada. O pessoal não confia, e é para não confiar mesmo, porque hoje na internet não está fácil, né? Tem tanta gente fazendo tanta coisa errada. Descamba naturalmente para o conhecimento, porque não adianta você ficar em pé. Por exemplo, a espada do São João, vendidas em Cruz das Almas, eram famosas. As espadas de Cruz das Almas é a que prestava. E Cruz das Almas tinha as espadas. A espada tinha Cruz das Almas, era assim. Exato. A cela de Jequié, as celas feitas achou um produto Defronte da Fiat, aí, achei um produto que porque eu lembrei da cela, assim como eu lembrei, eu falei aqui da geleia de cacau de Piauí, não sei se eram os dois irmãos, mas era Cesário Barreto e Emídio Barreto. Eu não sei dos dois quem é que produzia ou se eram os dois juntos. Só sei que ela ganhou o mundo. Eu ia para Rio, para São Paulo, as pessoas levavam uns caixotezinhos de madeira com a geleia de cacau, feito artesanalmente, e aí não tinha indicação geográfica. Se tivesse, quem sabe, não seria hoje uma marca mais potente, mais divulgada, não é isso? Com certeza, porque valorizaria toda a região. E toda a região se curvaria para aquilo ali. Faria com que aquele produto se valorizasse ainda mais. Eu quero lhe agradecer, Ivan, pela aula. Quero lhe agradecer isso? pela experiência que transmitiu. Acho que está pouco, a gente precisa voltar outras vezes, porque o tema é muito interessante, é um tema que representa progresso, representa avanço. Tem aí algum comentário, Léo, mais significativo? Pois é. Ana Paula, obrigado por estar assistindo, viu? É só orientadora, né? Orientadora, isso. Parabéns a vocês pela reportagem. Pois é. Que bacana. Parabéns à senhora, professora, por ter sido orientadora dessa fera. Ela adora indicação geográfica. Né? Ela tem a cara da indicação geográfica. Pois é. Mais uma vez, eu agradeço a todos que estiveram conosco até aqui, aqueles que vão nos ouvir depois através do YouTube, do Instagram, do Facebook, das duas páginas do Facebook, do Jequié Repórter. Eu quero também que se interesse muito por esse tema, por esse assunto, porque esse assunto representa o futuro. Esse assunto representa o avanço das nossas atividades enquanto membro federativo. Nós estamos longe dos grandes centros, estamos longe da capital federal, longe da capital do Estado, e por isso a gente tem que se projetar através da indicação geográfica. Não é isso, amigo? Com certeza, é um instrumento fortíssimo para isso, para muitas regiões, né? Toda região tem alguma coisa especial. Indicação geográfica é um dos caminhos, não é o único, mas é um dos caminhos bem interessantes. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço, que é isso, agradeço demais. Um grande abraço, Léo, muito obrigado, e a todos até sábado, se Deus quiser, quando a aurora raiar, como dizia o meu querido amigo, o poeta, que eu esqueci o nome, mas é o jornalista, querido amigo nosso, que eu esqueci, me deu um branco, e a idade faz essas coisas. Mas um dia eu vou dizer quem foi o jornalista que escrevia, que falava isso, que era meu amigo dos encontros noturnos que eu falei no início do programa. Ele disse, seja o que Deus quiser quando a aurora raiar. Exatamente. Grande abraço, né? Um abraço, obrigado.